Hoje é o aniversário de Rosvita. Naquela noite, Rosvita recebeu presentes de Noah, Muen e de seus acompanhantes pessoais. Eles lhe deram presentes de todos os tamanhos, e todos os embalaram delicadamente em caixas e fitas de cores diferentes, para o presente de Rosvita. Parece que eles tratam seus presentes com muito cuidado. Depois de agradecer a cada um deles individualmente, Rosvita recolheu cuidadosamente esses presentes e voltou para o seu quarto. Ao passar pelo corredor, Rosvita carregava várias caixas de presente e olhava ao redor. No entanto, ela nunca viu aquela figura familiar. Desde aquela manhã até agora, não importa para onde Rosvita vá, ela não encontrou Leon. Isso a deixou muito intrigada. Para onde foi aquele cara? Ele disse que ia me ajudar com a festa de aniversário, mas não apareceu o dia todo. Depois de caminhar até a porta de seu quarto, Rosvita descobriu que ela estava aberta. Ela espiou pela fresta da porta e notou Leon andando de um lado para o outro em seu quarto, e até mesmo colocando um objeto grande sobre a mesa do quarto dela. Ele parecia estar fazendo algo secretamente em seu quarto. No entanto, como seu quarto não estava iluminado, ela não conseguia ver os movimentos de Leon com clareza. Rosvita segurou o presente e empurrou lentamente a porta do quarto. Ela olhou ao redor do quarto e disse para Leon, que estava lá dentro: "Leon, o que você está fazendo no meu..." Antes que Rosvita pudesse terminar de falar, Leon puxou um confete sobre a cabeça dela. Com o estrondo do confete, algumas fitas coloridas e pequenos pedaços de papel caíram rapidamente de sua cabeça. Ao ver Leon se preparando repentinamente para surpreendê-la, Rosvita arregalou ligeiramente os olhos e ficou surpresa. Leon segurou um confete e disse para Rosvita: "Feliz aniversário, minha dragona." O que está sobre a mesa é um bolo de aniversário que Leon fez pessoalmente para ela. Este bolo de aniversário tem 3 camadas no total, e cada camada contém frutas. Na primeira camada, ele escreveu: "Feliz aniversário, Rosvita, com calda de chocolate." O mais extravagante é que cada camada deste bolo está repleta de velas, que de longe parecem lâmpadas acesas. Leon entrou sorrateiramente no quarto dela só para lhe dar uma surpresa especial de aniversário. Rosvita fingiu não ter muita reação à surpresa de aniversário de Leon. Ela caminhou até Leon e colocou o presente que tinha na mão no sofá. Ela disse um pouco timidamente: É esse o seu presente de aniversário? Seria melhor se, ao invés de dragona, você usasse meu nome." Leon sorriu para Rosvita e deu de ombros casualmente. Ele respondeu: Tudo bem. Da próxima vez eu prometo." Rosvita se inclinou levemente e observou cuidadosamente o bolo sobre a mesa. Embora o bolo parecesse simples e sem muita decoração, as frutas adicionavam cores vibrantes ao bolo grande. Rosvita não esperava que Leon preparasse um bolo assim para ela. Ela delicadamente raspou um pouco do creme do bolo com os dedos e perguntou a Leon: "Você fez um ótimo trabalho. Os humanos sempre acendem velas e comem bolo no aniversário?" Leon olhou para Rosvita e respondeu: Podemos dizer que é um costume, e esse bolo enorme deu um trabalho para fazer." Rosvita tomou um gole do creme que estava em seu dedo. O creme denso derreteu rapidamente em sua boca, e o sabor doce a preencheu toda a sua boca. Ela ficou muito satisfeita com o sabor deste bolo. O sabor também não está ruim. Quando Rosvita estava prestes a cortar e comer o bolo, Leon imediatamente se aproximou e estendeu a mão para impedi-la. Rosvita ficou um pouco confusa com o comportamento dele. Leon explicou a ela: "Ei, calma, não come ainda. Quem faz aniversário precisa soprar as velas e fazer um pedido primeiro." Há um total de 218 velas no bolo, que representam a idade atual de Rosvita. Ao ver tantas velas no bolo, Rosvita franziu ligeiramente a testa, como se não tivesse entendido bem o pedido. Ela perguntou a Leon: "Eu posso não soprar? São tantas velas. Você não fez isso só para me provocar, fez?" No entanto, Leon recusou o pedido de Rosvita. Ele disse a ela: "Nada disso. Você mesmo disse que queria seguir o costume humano à risca, e nos aniversários colocamos no bolo o número de velas correspondente à idade." "Majestade, pode soprar as velas." Leon deu um sorriso misterioso para Rosvita e instruiu a seguir os passos de um aniversário humano. Ele parecia querer envergonhá-la dessa forma.
Pelo sorriso desconfiado de Leon, Rosvita percebeu que devia haver um motivo para Leon lhe pedir isso. Com base no que ela conhece de Leon, ele certamente não perderá essa oportunidade que poderia lhe causar problemas. Uma vez que ela cumpra obedientemente suas exigências, no final, somente ela ficará envergonhada. Ela o olhou de cima a baixo com um olhar cético, enquanto pensava consigo mesma. Eu sabia que ele não faria um aniversário normal para mim. Se ele quer me provocar, então não vai sair ileso dessa também. Rosvita sorriu para Leon e estendeu a mão para segurar firmemente o braço de Leon. Ela o puxou para perto de si e disse a ele: "Ótimo, então você vai soprar comigo." Leon foi pego de surpresa pelo comportamento de Rosvita. Ele tentou soltar o braço da mão dela, mas não conseguiu. Ele perguntou confuso: "Hã? Mas por que eu teria que soprar as velas no seu aniversário?" Rosvita olhou para Leon com olhos sérios e disse a ele: "Soprar as velas ao lado da rainha não deveria ser uma honra para um prisioneiro como você? Anda logo." Leon sentiu-se impotente diante do pedido de Rosvita. Ele percebeu uma sutil mudança em seu tom de voz enquanto ela falava. Ele respondeu prontamente: "Tá bom, eu sei." Ele sabia que ela estava planejando arrastá-lo para aceitar sua brincadeira. Ele disse silenciosamente em seu coração: "Ótimo. Cavei minha própria cova." Leon e Rosvita pararam em frente ao bolo e respiraram fundo. Então, eles imediatamente se aproximaram do bolo e apagaram todas as velas do bolo com toda a sua força. No entanto, devido ao número excessivo de velas, uma densa fumaça subiu ao redor do bolo depois que as velas se apagaram. Leon e Rosvita acidentalmente inalaram um pouco da fumaça, o que os fez engasgar e tossir incessantemente. Um coro de tosses persistentes ecoou pelo quarto de Rosvita. Leon e Rosvita rapidamente cobriram o nariz e a boca com as mãos para evitar inalar mais fumaça. Rosvita não entende o hábito humano de comemorar aniversários. Humanos são tão estranhos. Quem inventou um costume desses? Leon respondeu a Rosvita com um tom infeliz: "Normalmente são só 10, 20 velas no máximo. Agora vocês, dragões, vivem séculos. Aí não tem vela que aguente." Em pouco tempo, a fumaça no quarto foi dispersada pelo vento que soprava de fora. As velas do bolo se apagaram, restando apenas uma leve fumaça. Leon insistiu para que Rosvita passasse logo para a próxima etapa de sua festa de aniversário. "As velas já apagaram! Faça o pedido logo!" Rosvita fechou os olhos, infeliz, e endireitou-se rapidamente. Ela disse para ele: "Tex, tá bom, eu sei." Rosvita juntou as mãos e as colocou diante do peito. Ela baixou um pouco a cabeça e ponderou sobre o desejo que queria fazer. Leon ficou ao lado de Rosvita e a olhou para ela em silêncio. Ele disse silenciosamente em seu coração: "Fico me perguntando qual seria o desejo de uma dragona. Sendo a rainha dos dragões prateados, tudo o que ela quer, ela consegue com facilidade." Ele estava muito curioso sobre os desejos dela. Ele sabia que a rainha geralmente nada faltava e que ela também tinha a capacidade de conseguir tudo o que queria. Rosvita fez um gesto de profunda devoção diante do bolo, conforme solicitado por Leon. Ela fechou os olhos e sussurrou seu desejo: "Eu desejo que meu prisioneiro nunca consiga escapar." Ao ouvir o desejo de Rosvita, Leon ficou extremamente chocado. Ele disse com muita confusão: "Hã?" Ele não esperava que Rosvita fizesse um pedido tão estranho. Leon virou a cabeça para olhar para Rosvita e sentiu-se insatisfeito com o desejo dela. Se o desejo dela se realizar, ele realmente não poderá mais sair do castelo do dragão prateado. Isso é uma ameaça para ele. Ele reclamou com ela: "Não é assim que se usa um pedido. E se isso realmente acontecer?" Rosvita abriu um olho e olhou para ele, revelando um sorriso travesso. Ela disse a ele: "Problema é seu, é meu aniversário, eu faço o pedido que eu quiser." Ao ouvir as palavras de Rosvita, Leon também desistiu de discutir tanto com ela. Ele sentou-se no sofá e tirou todas as velas do bolo. Pegou uma faca e um prato que estavam ao lado do bolo e disse a ela: tá bom. É seu aniversário, você manda, não vou discutir com você." Leon cortou um pedaço de bolo com os dizeres Feliz Aniversário escritos nele e colocou-o num prato. Ele entregou o bolo a Rosvita e disse a ela:
Vamos comer um pedaço de bolo. Rosvita pegou o bolo com as mãos e agradeceu a Leon. Obrigada. Leon cortou um pedaço de bolo com o nome Rosvita escrito e colocou-o em seu prato. Nesse momento, Rosvita virou a cabeça e percebeu que seu nome estava escrito no bolo no prato de Leon. Ela percebeu que ele queria comer aquele bolo. Ela ficou um pouco chateada com o bolo dele. Ei, espera. Por que você pegou justamente esse pedaço? Leon respondeu calmamente a Rosvita. Ué, por que não? Eu só quis provar você, Rosvita. Leon espetou um pequeno pedaço de bolo com um garfo e o levou à boca. O sabor doce do bolo o fez se sentir relaxado. Ele mostrou uma expressão feliz para Rosvita e disse a ela: Uau, isso é agridoce. Rosvita é uma delícia. Ao ver a reação de Leon, Rosvita ficou muito irritada. Ela sabia que ele estava dizendo aquilo de propósito. Rosvita franziu a testa e encarou Leon com olhos ferozes. Ela estava tão furiosa que quebrou o garfo que tinha na mão. Ela estava muito insatisfeita com o comportamento provocativo dele. Seu desgraçado! No seu aniversário, eu vou cortar um pedaço chamado Leon e enfiar na sua cara até você se empanturrar. A raiva de Rosvita era como um fogo ardente atrás dela. Até mesmo seu olhar se tornou impetuoso. Ela encarou Leon fixamente, como se fosse lhe dar uma surra daquelas a qualquer momento. Leon sentiu uma sensação estranha atrás de si. Ele pensou consigo mesmo: por que eu sinto que isso não vai acabar bem? Ele queria virar a cabeça para confirmar a situação, mas não se atreveu a fazer contato visual com Rosvita. Nesse momento, Leon de repente se lembrou de algo. Ele olhou pela janela e confirmou a situação lá fora. Ah, está quase na hora. Tenho um presente para você. Rosvita virou a cabeça para olhá-lo e disse confusa: Presente? Ela estava um pouco curiosa sobre o presente que Leon lhe deu. Leon pousou o pedaço de bolo que estava segurando, pegou Rosvita pelo braço e a ajudou delicadamente a se levantar do sofá. Venha aqui. Então, ele a empurrou em direção à varanda do lado de fora do quarto e pediu que ela esperasse ali. Rosvita teve que largar o bolo às pressas. Embora Leon não tivesse dito imediatamente qual presente daria a ela o seguiu lentamente até a varanda. Rosvita olhou para a esquerda por um instante, depois para a direita por outro. No entanto, após uma busca cuidadosa, nada apareceu à sua frente, exceto as flores na floresta e no jardim próximos. Ela não conseguiu descobrir onde estava o presente que Leon lhe daria. Isso a deixou muito intrigada. Onde? Não tem nada aqui. Leon caminhou até a grade da varanda e parou de frente para Rosvita. Ele fechou os olhos e sorriu. Parece estar muito confiante com o presente que preparou. Ele disse para Rosvita: Haha, não tenha pressa. Então, ele lentamente ergueu a mão esquerda. Leon estendeu a mão e estalou os dedos levemente. Logo, um raio de magia azul com relâmpagos subiu ao ar, vindo da floresta próxima, a uma velocidade extremamente rápida. Então, essa magia explodiu como fogos de artifício na noite escura e formou uma frase: Feliz aniversário, Rosvita. O relâmpago azul brilhante formou um círculo ao redor da frase e iluminou todo o céu escuro. Até mesmo as estrelas no céu empalideceram em comparação ao brilho do relâmpago, cedendo seu espaço nos céus ao seu brilho deslumbrante. O som do relâmpago ecoou no ar, como se a natureza estivesse pessoalmente desejando parabéns a Rosvita pelo seu aniversário. Leon fechou os olhos e abriu os braços, mostrando a Rosvita uma paisagem tão bela. O brilho do relâmpago azul refletiu-se nos olhos de Rosvita. Ela arregalou ligeiramente os olhos e ficou surpresa com o presente de Leon. Isso é o que eu desenhei usando o círculo mágico do elemento raio, mas só dura alguns segundos. Assim que Leon terminou de falar, o desejo de aniversário composto de magia de relâmpago no céu desapareceu rapidamente, deixando apenas algumas partículas azuis que ainda não haviam se dissipado a tempo. É como um fogo de artifício que de repente floresce e murcha em uma tela azul profunda, efêmero em um instante. Observando a magia azul do relâmpago desaparecer, Rosvita sorriu. Para ela,
Essa breve magia foi suficiente para deixar uma lembrança inesquecível em seu coração. Ela não tem muita necessidade de bens materiais, então essa breve surpresa já é bastante agradável. Ela sussurrou: já é o bastante. Coisas que duram só por um instante são as que mais deixam saudade, não acha? Leon virou a cabeça para olhar para Rosvita e disse o que ela havia dito a Ana antes. Ele soube por sua filha que Rosvita gostava desse tipo de surpresa. Então pensou que poderia usar sua magia para preparar um presente de aniversário para ela. Ao ver a reação de Rosvita, ele também percebeu que ela estava muito satisfeita com o presente. Ao ouvir o que Leon disse, Rosvita não conseguiu dizer nada de imediato. Um leve rubor coloriu suas bochechas, como se ela estivesse profundamente comovida pelas palavras de Leon. Ela deu a Leon um sorriso sincero e respondeu: exato. Para ela, este presente já é suficiente. Depois de ver o presente de aniversário preparado por Leon, Rosvita voltou para o quarto com ele. Leon cutucou levemente o braço de Rosvita com o cotovelo e perguntou: e então, agora está satisfeita, Vossa Majestade? Rosvita assentiu levemente com a cabeça e respondeu: sim, estou. Não imaginei que você fosse tão bom em preparar aniversários. Leon exibiu um semblante presunçoso e disse a Rosvita: mas é claro, todo aniversário do burro lá de casa era eu quem organizava. Já tenho prática. Ao perceber que Leon parecia estar zombando dela com um burro, Rosvita ficou imediatamente furiosa. Ela o xingou em voz alta: droga! No céu noturno, a lua escuta secretamente ouvindo conversa entre Leon e Rosvita e observando suas interações interessantes.